Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora mais uma questão da prova do BMF 2021 da segunda fase. Tá legal? Então no site diz o seguinte: em cada uma das 10 posições marcadas com as letras de A a J na figura abaixo é colocada uma moeda. Inicialmente, todas as 10 moedas são colocadas com a face coroa voltada para cima e um ponteiro aponta para a posição A. Esse ponteiro começa a se movimentar no sentido anti-horário, saltando de uma posição para outra mais próxima. Após cada salto, se o ponteiro apontar para uma moeda com a face cara para cima, nada acontece. Se o ponteiro apontar para uma moeda com a face coroa para cima, deve-se então virar a moeda seguinte. Por exemplo, após o primeiro salto, o ponteiro aponta para a posição B, coroa, e a moeda na posição C é virada, ficando com a face cara para cima. Item A. Como ficarão as moedas nas posições C e D logo após o segundo salto do ponteiro? Bom, então vamos lá. Então, se eu quero saber como vai ficar após o segundo salto, então isso significa que o primeiro salto já foi dado, e como o enunciado disse, né, sempre que o ponteiro estiver apontando para uma moeda com a coroa para cima, vira-se a moeda seguinte. No caso, então, C estava na coroa, porque todas estavam na coroa inicialmente, e aí agora ela ficou virada com a face cara para cima. Então significa que no próximo salto, que vai ser daqui para cá, e o enunciado garante que é sempre uma casa e sempre no sentido anti-horário, então no segundo salto o ponteiro vai estar aqui na moeda C, que está com a face cara voltada para cima. E o enunciado também diz que quando ele aponta para uma moeda que está com a face cara apontada para cima, nada acontece. Ou seja, então após o segundo salto, a moeda C vai continuar com a face cara voltada para cima e a moeda D vai continuar com a face coroa virada para cima. Tranquilo? Beleza? Então bora resolver agora o item B. Em quais posições as moedas ficarão com as faces coroa para cima após o 12º salto? Bom, então vamos esquematizar, já que agora a gente vai dar saltos sucessivos até a gente chegar no 12º, né? Então não faz muito sentido ficar olhando para a figura, porque a gente já pode acabar se perdendo no momento. Então vamos modelar a nossa solução da seguinte maneira. Então eu montei essa tabela, tá? Em que aqui eu tenho o número do salto que a gente está dando. E aí pelo item anterior, né, o que a gente observou? Que no primeiro salto ficamos com coroa, cara, coroa, 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 etc. Aí depois do segundo salto, né, que foi para o B, né, então a gente está indo dessa maneira, né? Então aqui, ó, primeiro salto, segundo salto, terceiro salto, etc. Como aqui era cara, então não acontece nada aqui, então aqui não vai mudar, certo? E até o 10º salto, já que são 10 moedas, nada mais vai acontecer com as moedas A e B. Nada mais vai acontecer, porque, e nem com a C, na verdade, né? Porque a gente sempre muda a moeda, ou você sempre muda ou não a moeda que está na frente, tá? Então vamos lá. Então, no terceiro salto, que é aqui no C, coroa. Então, quando é coroa, a gente muda o próximo. Então aqui vai ficar cara, certo? Então aqui vai permanecer igual. Então, coroa, cara, coroa, 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 coroa. Certo? Aí vamos agora pro próximo salto, pro quarto salto. Então, como a gente está apontando aqui para cara, não acontece nada. Então, essa linha a gente replica embaixo. Então, vai ficar coroa, cara, coroa, cara, coroa, 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 coroa. No quinto salto, aqui é coroa, então muda a próxima, cara. E o resto permanece igual. O que dá para a gente perceber é que as linhas vão ficar sempre duplicadas até chegarmos aqui, né? Por quê? Porque quando a gente muda, né, por enquanto a gente está sempre mudando o próximo, quando a gente aponta para o próximo ele já está com cara, então ele não vai mudar nada. Então, no sexto salto, eu já sei que não vai mudar nada, porque aqui está cara. Então vai ficar assim. Beleza. Agora no sétimo salto, o que a gente vai ter? No sétimo salto, coroa, então vamos mudar aqui. Então aqui permanece igual.
E aqui não vai mudar. No oitavo salto, cara, então nada muda, então isso aqui permanece igual. No nono salto, coroa, então muda aqui. Então aqui vai ficar igual. No décimo, como aqui é cara, então essa linha não muda. Aí agora vamos lá, né? Então a gente já fez no décimo. No décimo primeiro a gente volta para o A. O A aqui é a coroa, certo? Então, como aqui é a coroa, a gente sempre vai mudar o próximo. Então, o próximo aqui vai ficar a coroa. Então, ele vai permanecer igual. Isso aqui vai ficar desse jeito. Aí agora, o 12º é no B. O B tá coroa, então a gente muda quem? A gente muda o próximo. Então, vai ficar desse jeito. Então, após o 12º salto, as casas que vão estar com coroa vão ser quem? Vão ser A, as moedas, né? B, C, C não, né? A, B, E, G e I. Certo? Então, são essas daqui, A, B, E, G e I, que vão estar com a face coroa voltada para cima. Tá legal? Então, bora agora resolver o item C. Explique por que nunca todas as moedas ficarão com a face cara voltada para cima. Bom, então vamos lá. Lembrando que, inicialmente, todas as moedas estavam com a face coroa voltada para cima, certo? Então, vamos supor que, num dado momento, a gente consiga fazer com que todas elas fiquem com a face cara voltada para cima. Beleza? Então, num dado momento, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moedas com a face cara voltada para cima. Bom, eu não sei qual foi a última moeda que teve a face virada para a cara, né? Então, de novo, como todas começaram com coroa, e como a gente viu, né, no item anterior, a gente vai mudando elas de acordo com o movimento do ponteiro. Então, como elas começaram coroa, para todas ficarem cara, é porque em algum momento, uma última moeda que estava com a face coroa virada para cima, passou a ter a face cara voltada para cima no movimento do ponteiro. A gente não sabe que moeda seria essa. E, de fato, tanto faz. Por quê? Porque vamos supor que a última moeda que passou a ter a face cara voltada para cima foi essa. Tá? Bom, isso significa o quê? Isso significa que antes ela era coroa. Então, é só fazer o movimento em retrospectiva. Antes ela era coroa e daqui para cá é que ela passou a ser cara, certo? Só que uma moeda só muda de face quando a face anterior ela é coroa. Então, o que acontece? Então, para ela ter virado de coroa para cara, é porque a anterior dela era coroa. Só que se a anterior dela era coroa, o que acontece? Daqui para cá, isso não vai ser verdade, porque se aqui era coroa, a gente só muda a seguinte. Então, a gente só mudou essa. Então, aqui teria que ficar o quê? Então, aqui teria que ser coroa. Então, sempre que eu tenho uma face, para que eu tivesse todas as faces caras, eu necessariamente não poderia começar com todas as faces coroas. Porque uma vez que eu começo com todas as faces coroas, isso significa que eu tenho que mudar essa face. Para eu mudar essa face, a face da moeda anterior tem que ser coroa. E essa face da moeda anterior não vai ser mudada nesse movimento. Só teria que ser mudada no movimento anterior. Só que não tem como ser mudada no movimento anterior, porque nesse movimento anterior ela seria a cara, né? Aqui seria a cara. E essa daqui não vai mudar essa.
Então é por essa razão que é impossível a gente terminar com todas as moedas com a face cara voltada para cima. Isso só acontece se já inicialmente eu tivesse todas elas com a face voltada para cima, dado a regra que o problema estabeleceu. Beleza? Tranquilo? Então, por absurdo, por contradição, isso é impossível. Tá legal? Então, bora para entender. Explique por que todas as moedas ficarão novamente com a face coroa voltada para cima após algum salto futuro do ponteiro. Bom, para a gente justificar o entender, eu vou analisar esse problema com menos moedas para vocês entenderem o argumento que a gente vai utilizar para responder o entender, tá? Então, olha só. Então, a gente começou, vamos considerar que a gente tivesse começado com 3 moedas, tá? Então, primeiro apontou para cá, então mudou aqui, né? Então ficou CKC, certo? Depois apontou para cá, então permaneceu igual, né? Então vai ficar CKC. Depois apontamos para cá, e aí mudamos aqui. Então ficou KC. Então ABC, aí vem A de novo, então não muda. Aí B, cara de novo, então não muda. Aí vem o C, aí muda aqui. Vai ficar CKC. Aí vem para cá e muda aqui. Então, com 3 moedas, de fato, todas viram coroa novamente, certo? Só que o argumento para justificar para 3 moedas é o mesmo argumento para 2, para 4, para 5, para 10, para qualquer número de moedas, para qualquer conjunto finito de moedas. Por quê? Porque o que ocorre? Ocorre o seguinte, toda configuração dessa, ela é reversível, a gente sempre consegue voltar para uma anterior, né? Então, a partir do momento que a gente chega nela, a gente consegue voltar para uma anterior, perfeito? Então, toda ela é reversível. Então, o que acontece? Como o número de moedas aqui, né, é 3, então o número de moedas é finito. Então, é claro que, em algum momento, essas configurações, elas vão se esgotar. Por quê? Porque como eu tenho uma quantidade finita de moedas, eu também vou ter uma quantidade finita de movimentos, vou ter uma quantidade finita de alterações de cara e coroa, certo? Então, a partir do momento em que a gente esgota todas essas possibilidades, a próxima que a gente vai ter vai ser o quê? Vai ser a inicial. E aí o que acontece, né? Por exemplo, então, a primeira, no caso para 3 moedas, vai ser o quê? Vai ser igual a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. E a partir daqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que a segunda vai ser igual à nona. A terceira vai ser igual à 10ª. E assim sucessivamente. Então, eu não sei quantas são as configurações possíveis, qual a sequência de posições possíveis das moedas para 10 moedas. Mas eu consigo afirmar com toda certeza que, como essa quantidade de moedas é finita, a quantidade de configurações possíveis também será finita. E em algum momento elas vão se repetir. E por que em algum momento necessariamente elas vão se repetir? Porque cada uma delas é reversível, cada uma delas eu consigo voltar para o anterior. Então, se eu tivesse infinitas moedas, eu teria infinitas possibilidades, mas como eu tenho uma quantidade infinita de moedas, então eu sei que para uma determinada posição eu vou ter uma configuração anterior. E isso, como não é infinito, em algum momento vai se repetir e eu sempre vou conseguir voltar. Então, da mesma maneira que eu argumentei aqui para 3 moedas, a gente consegue argumentar para 10 moedas, perfeito? Então, é por isso que necessariamente, em algum momento, todas as moedas vão voltar a ficar com a face coroa para cima, certo? Aí você pode perguntar para mim, Gustavo, mas por que no item anterior isso a mesma coisa não vale para todas as caras? Porque, no caso, para ficar com todas as caras, essa configuração, ela nunca é alcançável. Ela nunca é alcançável. Então, não é que a gente tenha todas as sequências possíveis,
no sentido de, você vai ter, por exemplo, aqui eu teria, no caso, 8, né? Essa, né? Cara, coroa, né? Pelo princípio multiplicativo, assim como não teria necessariamente 2 elevado a décima para 10 moedas, certo? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que há uma quantidade finita de configurações, né, na sequência, que a gente não necessariamente sabe quanto dá, certo? No caso, para 10 moedas eu não fiz, mas para outra a gente acabou fazendo, perfeito? E que para cada uma delas existe uma equivalente anterior, né, que a gente consegue sempre dar um passo atrás, e aí com isso a gente consegue sempre replicar, e aí com isso a gente sempre vai ter uma mesma ordem de sequência de moedas, né, de faces de moedas, e por isso que necessariamente, em algum momento, todas as moedas vão ficar com a face coroa voltada para cima. Tá legal? Beleza? Bom, Cris, então com isso a gente resolveu o último item dessa questão e dessa maneira a gente encerra a resolução dessa prova. Valeu? Forte abraço.